Quais são os desafios da política brasileira em uma era pós-Bolsonaro, né? Um governo Bolsonaro. Eu acho que isso muita gente está se perguntando, muita gente está discutindo, debatendo sobre esses assuntos. O que vai acontecer depois? Porque é um desafio, de repente, eleger um presidente que, pela primeira vez, aparece um presidente que fala o que o povo diz, né? A maior parte das coisas que o Bolsonaro diz, gostem ou não, quem não gosta ou quem gosta é obrigado a assumir, é obrigado a reconhecer que o que ele diz é o que está sendo dito, o que é repetido nas ruas, né? Então, pela primeira vez a gente tem isso, embora a esquerda sempre tenha dito que representava o povo, né? De repente é a direita que representa. Então, as pessoas estão como que pasmos com isso, né? A grande mídia, os intelectuais, as pessoas, as formadoras de opinião estão desesperados porque de repente o povo teve voz, né? A verdade é que eles não gostavam muito dessa história de povo ter voz. O discurso da esquerda era mais uma retórica autoelogiosa do que um fato, né? Mas a esquerda sempre soube fazer isso, sempre soube fingir que é a voz popular. E mesmo que o outro lado, né, a direita, em muitos casos fosse mesmo, né, fosse realmente a voz do povo. Mas o que acontece é o seguinte, nem sempre foi assim. E eu acho que é importante ter em mente o seguinte: uma era pós-Bolsonaro, um governo Bolsonaro, essa militância que está nas ruas agora, essa militância que está pedindo pela eleição dele, que está vestindo camiseta, essa militância não pode sair das ruas. Esse é o fato. Agora, isso vai acontecer no Brasil? Aí que está, né? Eu acho que a opinião da maior parte das pessoas é que o povo vota e vai para casa. Bom, resolveu o problema, está resolvido o problema, agora vamos para casa, vamos trabalhar, vamos tocar a vida, né? Isso em situações normais é uma opção, uma alternativa perfeitamente normal. O problema é que não estamos em situações normais. O que é que precisa acontecer? Muita gente diz: Bolsonaro precisa de... Não adianta votar só no Bolsonaro, tem que votar na legenda, eleger parlamentares, porque ele vai precisar governar, etc. Vai precisar governar, tudo isso é verdade. No entanto, eu acho que não pode se perder de vista uma coisa: nenhum movimento político se manteve no poder sem a massa. Nenhum movimento político se manteve no poder sem uma retaguarda popular. Quando eu falo retaguarda popular, eu quero dizer pessoas que vão lá, que querem realmente manter e que defendem um corpo de valores que são representados pelo governante ou pelo partido, enfim. Mas defendem o corpo de valores, isso é importante. Porque se esse pessoal, depois que o Bolsonaro vencer, sair com camiseta Bolsonaro, o que vai acontecer? Eles não podem fazer simplesmente isso. Vai acontecer o que? Eles estão aí, camiseta do presidente, né? É o presidente. O que é isso? Discurso oficialista. Os sites de notícias de direita que estão agora defendendo o Bolsonaro, o que eles vão fazer? Defender o presidente da República? O que representa... Quando o Bolsonaro for eleito, ele não é mais o representante somente do povo ou da direita, a esperança da direita. Ele, presidente, ele é outra coisa. Ele é o representante do estamento burocrático, né? O establishment. E ele, como representante desse estamento, ele vai tentar fazer valer os valores populares que colocaram ele lá. Quer dizer, essa é a estrutura, essa é a democracia representativa. Da mesma forma, os deputados, senadores, né, vereadores, todo mundo que foi eleito com o nome do Bolsonaro, quer dizer, com a carinha dele atrás, né, que olha, eu estou com ele, vou ajudar ele a governar, etc. Eles vão fazer isso, vão ajudar ele a governar. No entanto, se eles não estiverem, digamos assim, com o ouvido atento a essa massa popular que elegeu o Bolsonaro, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a esquerda. Eles vão virar um estamento burocrático que não tem mais relação com o povo, mas que tem que manter o status quo através das suas cabeças, né? E eu não estou dizendo que isso pode ser até correto, muita gente fala aí, né, em aristocracia e tal. Durante muito tempo foi assim, uma aristocracia iluminada, tudo bem. Ela pode muito bem ter mais claro do que o povo a maneira de fazer valer os seus valores e as suas crenças. Isso pode acontecer. No entanto, é importante o seguinte: como um sistema representativo, vai ser muito fácil a esquerda, percebendo isso, essa fragilidade, reconquistar a massa
e tornar verossímil, né, o fato de que realmente essa direita que foi lá alçada, levada pelos braços do povo, se tornou um estamento burocrático totalmente estéril, né, às reivindicações populares. Isso vai ser muito fácil dizer. Porque também a gente não pode esquecer que é o seguinte: muita gente faz essa dicotomia socialismo, capitalismo. É o comunismo que estamos vencendo no Brasil e em nome do capitalismo. Cuidado com isso, porque a esquerda sabe muito bem vincular o capitalismo, que eles chamam de capitalismo, com o que a gente chama de nova ordem mundial, né? A esquerda tem uma densa bibliografia sobre isso e ela não vai hesitar em retroceder a sua retórica e voltar para aquela história de o grande capital, etc. Como eles fazem hoje ainda, né? Com a maior cara de pau, atacam os banqueiros enquanto recebem dinheiro milionário do George Soros, de fundações internacionais, Clube Bilderberg, todo esse negócio. No entanto, eles sabem muito bem criticar o estamento. Eles são assim, especialistas em criticar o estamento que está lá. Então eles vão fazer isso quando o Bolsonaro estiver no poder. E aí o que é necessário? Massa. Não adianta ter uma elite política. O Bolsonaro não vai governar com uma elite política, ele vai governar com o povo, a massa. E o que quando eu falo povo e massa, eu não estou falando em povão, assim, eu estou falando em lideranças populares, lideranças como clubes de bairro, tudo que tiver alguma força de opinião, de formação de opinião e de condução de pessoas, né, vai ser necessário. Tudo isso vai ser necessário, porque senão vai acontecer um problema sério. Vamos retroceder um pouco a história aqui, para a gente entender o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Primeiro vamos retroceder lá pro início do Estado brasileiro. O Brasil era uma sociedade totalmente caótica, escravocrata, as relações de poder todas assim, aquela coisa estática, e de repente entra o governo monárquico, né? Vem o João VI, põe aqui o filho dele, ele faz a independência, e no entanto, quem define o que é ser brasileiro, quem define o que é o Brasil, é o Estado, né? Com todos os méritos do José Bonifácio, próprio Dom Pedro I, e depois Dom Pedro II, segundo reinado, aquele momento de estabilidade, governo parlamentar, tudo isso. No entanto, o Brasil, a sociedade nunca teve uma organização, nunca teve. O Brasil foi, digamos, o governo precede o Estado no Brasil, ou melhor, o governo precede a sociedade, o Estado precede a sociedade, não como nos Estados Unidos, onde a sociedade se organizou e depois, bom, agora para a gente fazer mais do que isso a gente precisa de alguém que nos represente, e aí colocou lá o presidente, mas a sociedade já estava organizada, porque ela tinha uma unidade religiosa, doutrinal, né, que no caso era protestante, enquanto que no Brasil existia uma diversidade muito grande e uma falta de controle, que é próprio dos governos, às vezes até uma visão conservadora. Não, vamos deixar aí o pessoal se organizar. Só que não se organizaram. Depois veio o governo e organizou o povo. Então por isso, aí que está a raiz do fato de que o Brasil gosta prefere, pede que o governo faça tudo para ele, né? Muito bem, mas isso é um fato lá antigo, né? Agora vamos voltar para 2013. O povo começou a sair às ruas por causa dos escândalos de corrupção. Todo mundo lembra, né? Saíram às ruas porque a esquerda achou que teria poder ainda sobre a massa. Vejam só, ela achou que ainda tinha poder sobre a massa. Ela tentou riscar o fósforo daquele evento lá pelos 20 centavos, né? Que era do movimento Passe Livre e tal. Deu errado porque o fósforo acabou incendiando o país, né? E o Brasil inteiro saiu às ruas pedindo o quê? Contra a corrupção, fim da corrupção. Eles eram contra tudo que estava. Tinha gente que estava reclamando porque a ração do cachorro aumentou o preço e tal. As pessoas iam na rua por causa de todos os motivos possíveis, entre eles os legítimos, ilegítimos, inúteis, fúteis, todos os motivos possíveis. Todo mundo ia na rua. E até ali começou alguns petistas querer sair da rua e engrossar o caldo e foram expulsos do movimento. Quer dizer, então que já não era um movimento da esquerda, a esquerda tinha perdido o controle. Tá bom. A coisa foi andando. Em 2013 a coisa parou. A Dilma o PT tentou instrumentalizar esse movimento. Então vamos ouvir as ruas. Chegaram até a pensar em constituinte para ouvir as ruas, que tinham saído, as pessoas tinham saído das ruas. Não deu certo. Não conseguiu instrumentalizar.
Em 2014 os protestos continuaram e enfim em 2015 o foco já não era mais na corrupção, o foco era no PT. O movimento antipetista, o movimento contra o Foro de São Paulo, já tinha um arremedo ali de movimento anti-esquerda, estava presente, mas a mídia não veiculou isso, né? Então a gente tem que pensar o que pareceu para a mídia. O movimento contra a corrupção que cresceu demais e acabou sendo de maneira assim, irreversível e incontornável o fato de que estava se focando no PT. Muito bem. Focou no PT e derrubaram a Dilma Rousseff. Conseguiram o impeachment, derrubaram. Muito bem. Até aí o problema era a corrupção e o PT. Primeiro começou só a corrupção, depois juntou PT. Corrupção mais PT. Aí o pessoal começou a fechar as contas, né? E começou a se dar conta. Bom, isso aí é esquerda. É toda a esquerda. Bolsonaro, que já vinha crescendo paralelamente através dessas agendas como contra o kit gay, a questão contra os LGBT, enfim, a agenda moral da esquerda, a agenda cultural da esquerda, né? Paralelamente esse movimento começou a crescer e o Bolsonaro começou a crescer porque ele começou a ser visto como, juntando também com a militância evangélica, aquela militância que, ou melhor, aquela pessoa que representava a defesa dos valores cristãos, os valores da família, os valores das pessoas de bem, né? Juntou isso também com o aumento da criminalidade, que o Bolsonaro sempre bateu muito, então, que isso é uma percepção visível, as pessoas veem na rua, né? A pessoa amanhece com uma pessoa morta na sua porta e começa a ver, peraí, é isso aí, né? Então fecha tudo, então todas as propostas foram se integrando até surgir um movimento conservador. Estou falando aqui desse movimento conservador visto pelos olhos da mídia, né? Como é que a mídia viu? A gente pode ir aí pelo subterrâneo, as pessoas que realmente motivaram isso, como o professor Olavo de Carvalho, que começou tudo, né? Mas as pessoas que vão difundindo o trabalho dele, que vai criando toda uma bibliografia, né? Um movimento editorial também, mas vamos deixar isso por enquanto de fora. Vamos falar aqui da questão mais política crucial, que é efeito, claro, desse background cultural, mas são coisas mais curto prazo. Surgiu ali o MBL, né, tentando representar essa direita, não conseguiu. Finalmente o Bolsonaro é que representou esse movimento de direita. Então o que a gente tem? Uma direita que tem ali a polícia, um pensamento policialesco, a gente pode dizer assim, né, a favor da polícia por causa da criminalidade, a favor das forças armadas por causa da desinstitucionalização de tudo, né, os poderes, o judiciário, tudo instrumentalizado, e também uma questão cultural por causa das agendas LGBT. Todo mundo percebeu que isso é contra a família. Teve aquela mostra de Santander lá, isso acendeu as luzes vermelhas da sociedade, das famílias, dos pais de família, né? E as pessoas simples, hoje em dia, elas falam disso, elas falam de esse pessoal quer destruir a família, é pedofilia, é casamento gay, o pessoal já entendeu isso aí. Então a gente tem uma massa fértil para isso aí. Então, o que acontece agora? A gente pensa assim, vai se formar, com o Bolsonaro, vai se formar um establishment. E essa elite política que vai vir, ela precisa de um apoio popular, que é o lastro da política. O lastro da política, um dos lastros da política é o povo, né? O povo como fonte do bem comum. E isso aí é o que precisa ter o movimento de massa. Nem o movimento político conseguiu fazer nada sem movimento de massa. Mas esse movimento de massa, quando eu falo movimento de massa, eu me refiro também a um movimento cultural forte, né? Editorial, precisa de meios de comunicação. E não oficialismo. Não é um meio de comunicação oficialista. Não vai poder ser oficialista a favor do governo. Mas ele vai ter que dar um jeito de defender o governo dos ataques internos, porque vão ser muitos, muitos mesmo. E não defender de forma oficialista, mas defender como quem defende a verdade, né? Fazer justiça. Então isso aí vai demandar um movimento de mídia, um movimento de... Quer dizer, em vez do pessoal, não estou recriminando quem está se candidatando a deputado, vereador. Acho que isso é uma opção legítima que tem que ser feita também. Mas tem que haver uma infiltração no meio acadêmico
no jornalismo, nas editoras, a criação de editoras também, o financiamento de projetos. Tem que haver isso, projetos culturais. E quando eu vejo as pessoas na rua pedindo Bolsonaro, eu penso o seguinte, toda a cultura de massa, vocês viram aquela música daquele, não sei se dizem que é venezuelano, não sei, a gente fez uma música do Bolsonaro, uma música bem dessas, bem popularescas mesmo. E esse é o movimento a favor do Bolsonaro. E uma direita que pretende ser massiva, ela não pode abrir mão disso aí. Ela tem que ser popular mesmo. E precisa de um movimento, de uma cultura, entre aspas, uma cultura de direita no Brasil. Porque não existe isso. Existe, as convicções estão ali. As pessoas têm as convicções, mas não tem uma cultura baseada nisso, né? Aqui em Florianópolis está sendo feito um evento todo domingo, né, onde vende camisetas e materiais, e adesivos, distribui adesivos, um bandeiraço, faz tudo isso para o Bolsonaro. Imagine se quando ele vence, continuasse uma coisa assim, né? Não mais com bandeiras do Bolsonaro, camiseta do Bolsonaro, mas agora com camisetas, bandeiras e adesivos dos valores que ele está representando, família, né, segurança, etc. Isso aí é o que patriotismo, né? Porque nos Estados Unidos isso é muito comum. Então seria preciso fazer isso. Eu acho que esses são os desafios que vão se colocando a partir dessa mudança. Agora, se o Haddad ganhar, né, que pode haver com fraude nas urnas, pode acontecer, aí tudo isso que eu disse agora, né, se intensifica, né? Eu imagino que, enfim, são reflexões que a gente pode fazer sobre o que pode acontecer. Eu tenho aqui 2 exemplos de livros que são da esquerda. Esse aqui é o Controle da Opinião Pública e A Trilateral. Vejam só, A Nova Fase do Capitalismo Mundial. São livros, esse aqui é Noam Chomsky, esse aqui é Nilson Laje, aqui de Florianópolis. É o pessoal das antigas, né, da velha guarda da esquerda que atacava a nova ordem mundial, né? Então eles sabem fazer uma militância anti-establishment. E quando o governo, se o governo brasileiro do Bolsonaro não conseguir criar formas de fazer um patriotismo, mas que não seja facilmente associado a uma espécie de estamento, né, forte, né, a esquerda vai entrar com esse negócio, vai mudar o discurso dela e vai vir com essa história e conclamando em nome dos valores nacionalistas. Isso aí é o mais importante. A esquerda no Brasil, com o Bolsonaro, o Brasil vai se tornar mais nacionalista e a esquerda vai se aproveitar disso. Então vocês podem esperar que Bolsonaro vencendo, vão surgir movimentos nacionalistas fortes. E aí é o momento de começar a ter a vigilância sobre a questão ideológica. O que representa esses movimentos, o que eles querem, né? O que eles defendem, porque de fato vão ser movimentos nacionalistas revolucionários. Então é isso, esse foi o que eu tinha para hoje aqui. Apenas uma reflexão sobre os desafios que vão surgir daqui para frente.